Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Sérgio Caixeta, eu sou Sérgio Caixeta e hoje a gente vai falar, nesse segundo vídeo que trata da prestação de contas, de um ponto polêmico, que é o ressarcimento, né, o pagamento das despesas com advogados e contadores, tá? Ela sofreu uma alteração legislativa, né, com a introdução do 18A, que influenciou em várias questões. E hoje a gente vai falar apenas da resolução 23.607, que trata de prestação de contas, porque na verdade, basicamente, ela reproduz também o que está na 9.504, na lei das eleições, ok? Dos advogados e contadores. Os gastos com advogado e contabilidade, gente, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 5º da resolução, não estão sujeitos a limite de gastos. Então é o seguinte, quando você coloca o gasto com um advogado e contador na prestação de contas, o sistema exclui esses gastos do limite máximo de gastos. Isso é um ponto positivo para os candidatos, que eles podem gastar de forma ilimitada com advogado e contador, que não vai afetar o teto de gastos máximos, beleza? Esse é o primeiro ponto, essa novidade. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício de um ou mais candidatos devem ser registradas. Então, toda vez que um partido político ele utiliza em benefício de uma ou mais candidaturas, ele tem que, na prestação de contas dele, destinar que ele gastou essa despesa com o candidato, certo? Só que no advogado também não, tá? Exceto, aí fala, né? As transferências realizadas de recursos estimáveis aos candidatos beneficiados, o valor tem que ser individualizado para cada candidato, respeitando o rateio e a proporção do valor oferido, só que, novamente, ele traz exceção, exceto para as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviço advocatício. Então, no caso aqui, o partido político ele não precisa individualizar esses gastos com os advogados e contadores. Por exemplo, o partido contrata o advogado e o contador para todos os candidatos. Ele não precisa colocar na prestação de contas esse rateio, quanto que foi destinado para cada candidato. É claro que é interessante, sim, o candidato e o partido fazer uma nota explicativa para que o cartório eleitoral entenda, né, para o analista de contas entender de onde veio essa receita, de como esse contador ou esse advogado foi contratado, ok? Mas também essa despesa não precisa entrar na prestação de contas nem do partido, nem do candidato, tá? Outro ponto, os bens estimáveis de dinheiro doados para pessoas físicas devem constituir produto do próprio patrimônio, né? A pessoa só pode doar aquilo um serviço que ela presta, né? Ou um bem que seja dela, né? O pagamento é efetuado por pessoas físicas de honorário de serviços advocatícios e contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor dessa, bem como para processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então isso é importante, tá? Ele tirou dessa possibilidade essa questão, tá bom? O artigo 35 fala mais. Os gastos efetuados por candidatos ou partido político em benefício de outro candidato ou partido político constituem doações estimáveis em dinheiro. Exemplo, um partido ou um candidato, acontece muito, por exemplo, do prefeito doar santinho para os outros candidatos. Essa é considerada uma doação estimável em dinheiro. E ela deve estar tanto na prestação de contas do candidato a prefeito, tanto quanto na prestação de contas do candidato, tá? Essa doação, certo? Só que o artigo 9, o parágrafo 9 vai além. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de advogados, advocatícios e contabilidade relacionados à prestação de serviços de campanha em favor dessas, bem como processo judicial decorrente da defesa de interesses de candidatos ou partido, não constitui doação de bens estimáveis em dinheiro. Ou seja, a conclusão que a gente tira da interpretação conjunta desse parágrafo 8º e do parágrafo 9º, que o candidato ou o partido que doa os serviços contrata um advogado e esse advogado e esse contador atuam no processo dos vereadores, por exemplo, ele não precisa estar na prestação de contas nem do candidato a prefeito, nem do candidato a vereador, certo? Por quê? Porque essa receita não pode ser considerada estimável em dinheiro. Então ele contratou e cedeu. Por incrível que pareça, que está falando, né? No artigo 8º, que não constitui doação estimável de dinheiro. Então, ou seja,
não precisa constar da prestação de contas. É claro que você vai pegar uma prestação de contas para analisar. Vê lá que o cara contratou contador e advogado. Aí você observa lá que ele não colocou gasto com o computador ou advogado. E não tem uma nota explicativa. O ideal seria uma nota explicativa falando que o prefeito que custeou essa despesa. Mas não tem, aí o ideal, ou é você abrir uma diligência para ele informar que esses gastos foram gastos pelo prefeito, ou você mesmo ir lá na prestação de contas do prefeito, verificar se houve um contrato e esse contrato abarca os vereadores, e no parecer conclusivo você pode abordar essa questão, certo? Mas a resolução no artigo 35 ela deixa claro que se o prefeito doar tanto serviço de contador, né, entre aspas, doar tanto serviço de contador quanto de advogado, não precisa, essa doação não tem que ser discriminada na prestação de contas, beleza? Seguindo. Com a finalidade de apoiar o candidato de sua preferência, qualquer eleitor pode realizar pessoalmente. O eleitor ele pode doar até R$ 1.064, muito polêmico esse artigo, e ele não é sujeito a contabilização, tá? Ele pode doar por fora e nem precisa fazer parte da prestação de contas desde que não seja reembolsado. E vai mais, fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços de advocatícia e contabilidade relacionados à campanha. Ou seja, o candidato pode sim, de acordo com esse artigo, uma terceira pessoa financiar, além do limite de 1.064, o advogado e o contador, e nem precisa constar da prestação de contas. É claro, mais uma vez dizendo, nesse caso vai precisar também de uma nota explicativa relatando que esse valor foi pago por terceiro, de acordo com o artigo 43. Porque sempre que tiver um gasto, sempre que tiver um serviço prestado, a gente vai querer saber de onde veio o dinheiro, né? E o cartório pode sim diligenciar e pedir explicações. Mas é outro benefício, né? E que foge do limite, o advogado e o contador foram bem beneficiados com essa reforma, né? Nesse sentido, excluindo ele dessas questões, ok? O artigo 45 fala que é obrigatório, né, o advogado na prestação de contas, porque a prestação de contas é um processo judicial, né? O artigo 48 também fala, eu tentei pegar tudo sobre advogado e contador, tá? Uma vez recebido a prestação de contas, o prestador de contas é obrigado a juntar a procuração, tá? E ele tem que também qualificar tanto candidatos responsáveis pelo serviço contábil na prestação de contas, é obrigatório, né, ser o cadastro tanto do advogado ou contador na prestação de contas, né? E outra coisa, fala o seguinte, que se o prestador de contas ele não juntar o instrumento de mandato, as prestações de contas podem ser julgadas não prestadas. E isso é terrível, porque uma vez julgadas não prestadas, a pessoa vai ficar sem quitação por 4 anos, tá? Ou seja, fica fora da próxima eleição. Beleza? Além disso, um ponto polêmico também, e acredito que vai ter muitos erros, é o caso da procuração do advogado. Sempre que tiver titular e vice, a procuração tem que estar no nome dos dois, uma procuração para cada, né? E no caso da prestação de contas de vereador, no nome do vereador, e no caso de partido, a procuração tem que estar no nome tanto do presidente do partido quanto do tesoureiro, certo? E outra coisa, como eu falei, com relação às contas julgadas não prestadas, para julgar as contas não prestadas, o analista de contas, né, o cartório eleitoral vai ter que intimar pessoalmente o prestador de contas ou partido para juntar a procuração no prazo de 3 dias, tá? Então, nesse caso aqui, para permitir o julgamento das contas não prestadas, a intimação vai ser pessoal. Beleza, gente? Hoje eu falei tudo sobre advogado e contador, do que consta na resolução 23.607. Expliquei que eles não entram no limite de gastos de campanha, embora ele tem que ser contabilizado na prestação de contas, né? Embora existam exceções, mas ele deve ser contabilizado na prestação de contas, ele não entra no limite de gastos, né? Disse que quando o partido ou o candidato, outro candidato pagar esse serviço, pagar esse serviço de honorário e estender, por exemplo, o prefeito doa para os vereadores, não precisa fazer parte da prestação de contas de nenhum nem outro, mas sim é necessário uma nota explicativa para que a gente entenda como foi pago esse serviço, beleza? E falei também que o advogado, inclusive, pode ser pago por fora, né, por um eleitor, né? E esse valor não é contabilizado e não precisa entrar também na prestação de contas, mas precisa de nota explicativa, beleza? Um forte abraço.